Queridos, nós temos um bom motivo para aprendermos a descansar em Cristo. Nós ouvimos do poder de Jesus nessa canção e a mensagem dessa manhã é sobre o reino de Cristo. Esse Jesus, nosso Senhor Todo-Poderoso, reina, e nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. O texto bíblico será projetado. Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. A palavra do Senhor nos diz, irmãos: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor, nós almejamos, ansiamos, ó Deus, por ouvir a Tua voz nessa manhã, como já temos, ó Deus, sido sensibilizados nas demais partes deste culto. E ao longo de toda esta manhã e noite, Senhor, nós queremos, de uma maneira muito especial, nos encontrar com o Senhor, por meio da Sua palavra e da Sua presença entre nós. Humildemente e confiantemente, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero iniciar saudando os nossos presbíteros em atividade, aqueles outros em disponibilidade pelo dia do presbítero. E uma vez que nós estamos a caminho de uma assembleia, onde a igreja irá, ao longo de todo o domingo, começando de 9 da manhã até as 19h30, vai fazer a eleição, processar essa eleição, eu quero trazer uma palavra hoje a respeito do reino de Cristo e a sua relação com a liderança da igreja. Há 3 anos, quando a gente estava naquele auge terrível da pandemia, os sínodos de São Paulo fizeram um contato comigo. Eles iam promover um encontro de oficiais e lideranças dos sínodos e me pediram para trazer uma palavra. Foi online, a gente não tinha como transitar naquela altura, nas viagens, e a gente podia interagir. Eu pude interagir com os congressistas que estavam participando ali. Eu fiz uma pergunta para eles inicialmente, na abertura da minha fala, e a pergunta foi: quais são algumas dificuldades e problemas que vocês têm tido que lidar nas suas igrejas em relação à liderança? E eles foram respondendo no chat, eu fui interagindo com eles, mas uma das respostas me chamou a atenção, que foi a seguinte: falta de conhecimento e de compromisso com a teologia reformada e com símbolos de fé. Os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, principalmente eles, precisam ter esse conhecimento e esse compromisso com a teologia reformada. E vem da nossa boa teologia uma instrução muito pertinente a respeito da liderança da igreja, que evitaria muitos dos outros problemas que eles foram elencando naquela interação conosco ali no chat de abertura daquela palavra. E o que a nossa teologia, o que a palavra de Deus ensina, e a nossa teologia capta com perfeição,
são verdades muito importantes, fazendo essa conexão entre o reino de Cristo, como lemos há pouco, e a liderança da igreja, como também nós vimos aqui na conversa de Jesus com os discípulos e com Pedro. E eu quero destacar então algumas verdades desse texto bíblico. A primeira delas pode ser óbvia, mas vamos nos deleitar um pouquinho com este ensino bíblico, é que Cristo reina. A primeira verdade que influencia, que deve determinar a maneira como nós nos portamos como igreja, como nós lidamos com as lideranças, como nós participamos de assembleias de eleição, entre outras atividades, é que Cristo reina. Essencialmente, Jesus reina como o Filho de Deus, como o Cristo de Deus, Ele reina sobre todo o mundo. Há um salmo muito bonito, Salmo 47, a partir do verso 2, que declara isso: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. A palavra de Deus deixa isso muito claro. E a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo que trata da Trindade, destaca também o reinado de Cristo. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e sobre elas, todas as coisas, Jesus tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto ele quiser. E foi assim que Jesus, então, conversando ali com os discípulos, perguntando o que diziam a respeito dele, Pedro disse e verbalizou pelo colégio apostólico: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde então: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Meus queridos, o que está diante de nós aqui nesta passagem bíblica é a identidade de Jesus e o poder de Jesus, o status de Jesus. Ele é chamado aqui de o Cristo, aquele ungido de Deus, prometido de Deus, lá no Éden ainda, na expulsão do primeiro casal do jardim do Éden, Deus prometeu que este Cristo viria. E Pedro reconhece nele esse enviado, ser ele o enviado de Deus. Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo, o eterno Filho de Deus. E agora, quando Jesus responde, ele deixa clara a sua autoridade real, o seu governo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Que autoridade é essa que Jesus tem para dar as chaves do reino dos céus? Ele tem essa autoridade porque ele reina sobre todo o mundo. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É desta autoridade, meus irmãos, que nós estamos aqui fazendo menção a respeito da realeza de Jesus, do reinado de Jesus. James Packer, de saudosa memória, aqueles que gostam de ler sobre temas da nossa teologia, certamente já devem ter se deparado com esse autor. Ele disse de uma maneira muito oportuna que Deus está completamente no comando do seu mundo. A sua mão pode estar escondida, mas o seu governo é absoluto. Nem sempre a gente vê, nem sempre fica claro, mas a verdade por trás de todos os acontecimentos mundiais, pessoais, da igreja, é que Cristo está reinando e de modo absoluto. O nosso mundo, meus irmãos, portanto, está debaixo do governo soberano de Jesus Cristo. E isso deveria trazer grande conforto ao nosso coração. Nós vemos acontecimentos no nosso país, nas nações, que nos deixam muitas vezes sobressaltados, angustiados, e nós não podemos esquecer de quem é que está no trono e que todas as coisas estão caminhando conforme a sua vontade, o seu poder, que as meninas do Cristo em Vós acabaram de cantar aqui de uma forma tão edificante para nós. Uma segunda verdade, meus irmãos: Cristo reina sobre todo o mundo, mas a igreja é o reino de Cristo de uma maneira muito especial. Qual é a relação do reino de Cristo com a igreja? Jesus diz no verso 18: também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Meus irmãos, o texto está falando da igreja ou do reino dos céus? Está falando das duas coisas e mostrando qual é a conexão que há entre as duas. A igreja, Jesus está edificando a sua igreja, ele diz que essa igreja é invencível. Podem fazer de tudo contra a igreja, perseguirem, matarem, maltratarem, mas essa igreja é vitoriosa. E esta igreja, da qual nós fazemos parte, da igreja do Senhor espalhada por todo o mundo, ela tem as chaves do reino dos céus nas suas mãos, ligando e desligando na terra, com repercussão e com respaldo no céu. O que a igreja faz em nome de Jesus, especialmente a sua liderança na terra, isso tem embasamento, isso tem respaldo da parte do Senhor. Eu depois quero dar alguns exemplos disso. O maior tratado, meus irmãos, reformado sobre a igreja, foi escrito no século XIX por um escocês chamado James Bannerman. E ele disse que a igreja é a comunidade que Cristo selou e reconheceu como seu reino na terra. Meus irmãos, o que está dizendo aqui é que nós somos o reino de Cristo. O reino visível de Cristo hoje não está na geografia, não está nas fronteiras geopolíticas. O reino de Cristo é visível em pessoas. E Bannerman continua dizendo, a igreja é um reino em que Cristo está pessoalmente presente, tanto como seu administrador e também como seu fundador, tanto como soberano agora, como o criador desta comunidade espiritual. A igreja visível é o reino de Deus na terra, é o reino do Senhor Jesus Cristo. A nossa confissão de fé também explicita essa verdade nesses termos. Este reino, como eu disse, não é geopolítico, é um reino espiritual. Jesus disse em Lucas 17, 21, que não dirão, ei-lo aqui ou lá está o reino de Cristo, porque o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, meus irmãos, Jesus, ele governa sobre o mundo. Nós chamamos isso na nossa teologia de domínio essencial, mas ele governa de uma maneira muito especial na igreja, e nós chamamos isso de um domínio mediador do Senhor Jesus Cristo. Meu professor Guy Waters, ele disse que a igreja é o lugar onde o reinado de Jesus é manifestado e demonstrado agora de um modo especial. Na igreja, o mundo vê um corpo de pessoas professando submissão a um rei majestoso e ressurreto. Meus irmãos, nós como igreja temos essa responsabilidade de testemunhar que Jesus está reinando, e aqui entre nós, pela maneira como nós vivemos, pela maneira como nos relacionamos, pelos trabalhos que são feitos da igreja, o mundo deve olhar para nós e reconhecer que Cristo está presente e reinando entre nós. Uma terceira verdade, meus irmãos, e última, é que Cristo reina na igreja por meio da liderança. E aqui nós chegamos aos presbíteros e à assembleia que nós faremos no dia 20 para a eleição de presbíteros e diáconos. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O rei Jesus, ele não está ausente da igreja. Ele não foi embora, foi para o céu e agora ele está invisível, nós não temos mais contato com ele, não podemos mais vê-lo, não podemos mais senti-lo ou perceber a sua atuação entre nós. Não, o rei Jesus não está ausente na vida da igreja. E de uma maneira muito especial, ele manifesta a sua presença entre nós, que é por meio dos oficiais da igreja. A autoridade e o poder que ele tem, que ele diz que toda a autoridade no céu e na terra estão nas suas mãos, ele concede a liderança da igreja para conduzir as coisas da igreja. Jesus vocaciona, ele designa e a assembleia reconhece, identifica quem são esses que Jesus chamou e designou para exercer o trabalho. Na igreja, meus irmãos, nós não podemos dizer que o poder emana do povo. O poder não emana da assembleia. O poder na igreja, que as autoridades exercem, emana de Cristo.
A Assembleia é intermediária para reconhecer aquele que escolheu e deu poder e delegou a autoridade. E esses líderes vão prestar contas a Jesus. Claro, prestam contas à Assembleia, mas principalmente ao Senhor Jesus. E é por isso que nós vamos encontrar nas páginas do Novo Testamento, Paulo orientando a Tito para que ele em cada cidade constituísse presbíteros. Vamos encontrar no comecinho da história da igreja, os apóstolos reunidos, orientando a comunidade a escolher homens para serem diáconos da igreja. Essa é a liderança constituída na igreja do Novo Testamento. E meus irmãos, as mulheres foram criadas à imagem e semelhança de Deus, para terem um papel singular na família, na sociedade e na igreja. E esse papel singular que as mulheres receberam não é de serem chefes de família, no lugar dos maridos. Não é de serem pastoras, ou presbíteras, ou diaconisas na liderança da igreja. E a Bíblia diz que isso se dá por causa da ordem da criação. Primeiro Deus criou o homem, depois criou a mulher. E também Paulo diz por ordem da queda. Primeiro a mulher caiu, depois o homem. E por isso a mulher na igreja do Novo Testamento e numa igreja presbiteriana não exerce a autoridade que é devida aos homens. Isso soa como machismo, irmãos. Agora, machismo é desvalorização da mulher. E a palavra de Deus, a revelação do Criador, não é machista, porque ela não desvaloriza a mulher. Pelo contrário, valoriza a diferenciação de papéis, tanto na família quanto na igreja. O papel das mulheres na família e na igreja é extraordinário. Mas não é esse, de serem pastoras, presbíteras e diaconisas, embora essa seja a maneira como todas as igrejas evangélicas, praticamente, à exceção das mais conservadoras, já têm praticado nos nossos dias. E a palavra de Deus, meus irmãos, valoriza o potencial feminino, com missões específicas. Eu vou mencionar só uma delas, que é a da maternidade. Se não fosse a maternidade, nós estaríamos sem salvação até hoje. Olha como Deus é maravilhoso. Se primeiro o pecado entrou pela mulher, a redenção da humanidade entrou por meio da mulher. O Messias encarnado em Maria, lá em Belém. Deus deu a oportunidade à mulher de reescrever a sua participação na história humana, sendo o canal de entrada do Messias. Nós estaríamos sem salvação se não fosse o papel da mulher. E a humanidade seria extinta se não fosse o papel da mulher da maternidade. Infelizmente, desvalorizada nos nossos dias de hoje, como sendo trabalho, cansaço, despesa, e não como privilégio, galardão e bênção. Nós poderíamos falar de vários outros papéis diferenciados da mulher, mas nosso tempo não permite. Cristo reina, portanto, meus irmãos, por meio dos oficiais da igreja. O governo da igreja é um dom de Jesus, do Jesus ressurreto, do Jesus que reina a sua igreja. Jesus está no trono, meus irmãos, reinando sobre todas as coisas para o bem da sua igreja, por meio dos oficiais da igreja. E as tais chaves do reino dos céus, que eu tenho mencionado várias vezes aqui nesta meditação hoje, meus irmãos. O governo de Deus, o governo de Cristo, ele é simbolizado por dois instrumentos, chaves e espada. A espada é para o governo civil. O Estado ele tem o uso da espada para punir os criminosos, os infratores, e eles fazem isso em nome de Deus. Deveriam fazer melhor, mas se estão fazendo é porque Deus conferiu ao Estado esse poder. E para a igreja, a liderança da igreja não usa espada, ela usa chaves para edificar. Quando o texto que eu acabo de ler fala dessas chaves, não está pensando, a ideia aqui, segundo os estudiosos do texto bíblico, não são as chaves da porta da casa, para alguém entrar na porta ou sair da casa, entrar pela porta ou sair da casa. Aqui, a ideia das chaves aqui não é a chave do porteiro, é a chave do administrador da casa, aquele que tem chave de todos os cômodos, que tem chave da despensa, enfim, aquele que administra os negócios em geral da casa. A administração em geral da casa de Deus foi concedida ali
aos apóstolos, na pessoa do apóstolo Pedro, e depois deles, uma vez que o apostolado foi extinto, esse ministério extraordinário, e hoje nós temos então o ministério ordinário dos presbíteros, que são os sucessores dos apóstolos. O que a liderança da igreja faz, meus irmãos, na administração do reino de Deus, que é a igreja, aqui embaixo, será reconhecido nos céus, terá o respaldo dos céus, terá a bênção dos céus, se feito de acordo com a palavra do Senhor. E as áreas de atuação da liderança da igreja, de administração da igreja, do reino de Deus aqui entre nós, basicamente são o ensino. Fazemos isso ao ensinarmos a palavra de Deus, como nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos fazendo uso das chaves do reino dos céus, para edificar a igreja. A ordem e a administração da igreja, a assembleia que fazemos isso como manifestação do reino de Cristo. Cristo está reinando na pregação, Cristo está reinando e se manifestando na assembleia, e também fazemos isso na disciplina da igreja. Quando nós admitimos membros, ou demitimos membros, ou afastamos membros da comunhão, nós estamos fazendo isso como uma manifestação da presença de Cristo e do seu reino entre nós. Ser admitido no reino dos céus, ser admitido na igreja visível, ou demitido da igreja visível, ou afastado da comunhão, tem implicações espirituais sérias. Porque Jesus disse: o que vocês ligarem será ligado, o que vocês desligarem será desligado. Não é que ao excluir um membro da igreja ou afastá-lo da comunhão, ele deixa de ser salvo, não é isso. Mas tem repercussões espirituais. E aqui, meus irmãos, uma palavrinha muito importante para os irmãos. Nós vivemos hoje nessa pós-modernidade, onde as pessoas têm dificuldade de estabelecer vínculos. No inglês eles dizem no ties, no tears, ou sem laços, sem lágrimas. Se você não quer ter sofrimento, se você não quer ter decepções, não se ligue a nada, não se comprometa. Talvez a última coisa que as pessoas ainda estão mais ou menos comprometidas é com time de futebol. Porque no casamento, com as igrejas, com o trabalho, a gente percebe essa falta de compromisso. Por isso o trânsito entre as igrejas é muito grande. Pessoas que vêm, que vão nas igrejas, e a gente às vezes fica triste quando um membro da igreja pede para ser desligado da igreja. Não, ele não quer ser transferido, ele quer ser desligado da igreja. E poucas vezes isso aconteceu aqui em nossa igreja, mas quando acontece, nós raramente concedemos isso. Nós chamamos o irmão e falamos: não faça isso. Se você não está satisfeito com a nossa igreja, procure uma outra igreja boa para servir o Senhor, mas não se desligue da igreja, porque aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Você não vai deixar de ser um salvo, mas vai ter repercussões espirituais muito ruins para a sua vida. O outro lado também vale, se a pessoa ainda não é membro da igreja, é simpatizante, frequenta a igreja, e ainda não se batizou, não professou a fé e não se batizou, deveria fazer isso quanto antes, se já é uma nova criatura, se ama Jesus, se tem uma aliança com Cristo, porque ao se ligar a uma igreja na terra, isso vai ter repercussões espirituais também. Cristo reina, meus irmãos, por meio da liderança constituída por oficiais da igreja, pastores, presbíteros e diáconos que atuam na beneficência em nome do Senhor Jesus e como uma manifestação do reino de Cristo através da beneficência também. Portanto, meus irmãos, Cristo reina sobre o nosso mundo, é o seu reino essencial. Cristo reina sobre a igreja, é o seu reino mediador. Ele reina por meio da sua liderança, especialmente por seus oficiais. E ele instituiu esse governo para a sua glória e para o bem da sua igreja, para o seu bem. Eu quero terminar com algumas aplicações. A primeira delas, engajamento. Nós fizemos vários contatos com os irmãos para convidá-los a concorrerem à eleição conforme as indicações feitas. No final do ano nós temos eleições de lideranças da igreja. A igreja, como foi mencionado, nós temos cerca de 70 ministérios, incluindo as congregações. Portanto, há oportunidade de servir, muitas das oportunidades na posição de liderança. E isso nos leva, o tema que estamos abordando nos leva e nos encoraja ao engajamento
com a liderança, a disponibilidade para servir, ao desejo de cooperar com Deus. Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores. A Timóteo ele falou, se alguém deseja ou aspira o episcopado, o presbiterato, excelente obra almeja. Essa deveria ser a visão que cada crente tem sobre o trabalho na igreja. Que privilégio participar do reinado de Cristo, servindo como líder na sua igreja. Uma outra aplicação que eu vejo desse tema, meus irmãos, eu chamaria de imunização da liderança contra a síndrome de Diótrefes. Já ouviram falar de Diótrefes? Não sei se tiver alguém grávido e quiser dar esse nome aí. Não dê, ele não é uma boa referência no Novo Testamento. Em 3 João, capítulo 1, 9, João diz, olha, eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. A Nova Versão Internacional diz, Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Quando nós entendemos que Cristo está reinando, então as disputas de egos não têm cabimento. Porque não se trata de mim, não se trata de você, nunca foi sobre nós, a festa é para Jesus. Como João Batista entendeu, e ele entendeu que Jesus tinha que ter essa primazia, e ele disse isso, aquele que vem depois de mim tem contudo a primazia. Diótrefes queria a primazia, João Batista dá a primazia a Cristo, porquanto já existia antes de mim, e depois João vai dizer lá na frente, convém que ele cresça e que eu diminua. A primazia é do rei. Diminuamos, irmãos. Que Deus nos dê a graça para esse aprendizado. Uma outra aplicação, meus irmãos, é a boa atitude que os liderados devem ter para com a liderança, especialmente com os seus oficiais. A nossa era, pós-moderna, tem aversão à autoridade, aversão à liderança. Os pais estão passando aperto com filhos, até com as crianças. Professores com alunos, Outro dia teve notícia aí de uma senhora professora que foi assassinada por um aluno. Chefes com seus empregados. E até nas Forças Armadas, que era para ser uma coisa assim, autoridade, uma coisa muito bem estruturada. Eu tenho informação que já não é mais exatamente como foi na minha época, há 40 anos. Mas se por um lado há uma aversão pós-moderna à liderança, a atitude cristã deve ser de acolhimento, de respeito, de honra, porque essas lideranças estão exercendo o que estão exercendo, como manifestação da presença de Cristo, do reino de Cristo, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A grande comissão, por último, meus irmãos, depende de uma boa liderança. Quando a gente vê algumas igrejas desestruturadas na sua liderança, a gente percebe a dificuldade que essas igrejas vão ter de fazer missões, de sustentar missionários. Uma igreja bem conduzida, uma igreja onde a presença de Cristo se manifesta por meio dos seus oficiais, tem harmonia, tem unidade, tem tranquilidade, para fazer uma viagem missionária, para sustentar missionários, para evangelizar, discipular, ao invés de se perder e se desgastar com atritos na liderança, seja entre os líderes, dos líderes para com os membros, dos membros para com os líderes da igreja. Portanto, meus queridos, o reino é de Jesus, e nós temos o privilégio de ter essa experiência em nosso meio, que assim nós usufruamos da presença de Cristo entre nós e possamos ser gratos a Deus por estarmos numa igreja onde Cristo, por meio de homens pecadores, mas que são homens de Deus, que estão se dedicando ao trabalho do Senhor, Ele reina em nosso meio. Deus assim nos abençoe. Vamos ouvir o Cristo em vós.